Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E sabe qual é o tema de hoje? Depressão. Mas antes disso, onde vão que o pessoal nos encontra? Nós estamos aqui no YouTube, né? Já que você está aqui, já aproveita, curte, compartilha. Mas você também pode nos encontrar no Instagram, @podcast.serenamente, e no TikTok, @serenamente.oficial1. Você já se sentiu cansado de tudo, até de você mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente vive em silêncio: a depressão. E para a gente começar, eu quero falar que o objetivo de hoje é a gente desmistificar, saber os sinais e sintomas, entender quando isso acontece e também estratégias para lidar com isso. Meninas, e aí, depressão é um bicho de sete cabeças? Depressão é muito importante nós diferenciarmos, né? Primeiro, entender que depressão trata-se de um transtorno mental grave, é coisa séria, tá? Existem fatores ambientais e um funcionamento totalmente diferente do cérebro de quem está com transtorno depressivo, mas um passo antes de se sair diagnosticando como deprimido, depressão, é entender que existe uma diferença entre depressão e tristeza. Ficar triste é uma emoção do ser humano. Então, aconteceu uma situação delicada, algo em que fui frustrada, um problema sério. Tudo bem eu ficar 2 dias triste, mais calada, mais reflexiva, mas a tristeza, ela passa. Diferente de um transtorno. Tudo que começa com transtorno significa que causa prejuízo e sofrimento. Tanto que depressão é uma palavra enxuta. O nome completo é transtorno depressivo maior, né? Então, a depressão é aquela tristeza que se posterga. E depressão também não é só tristeza. É muito mais do que isso, né? Sim, muito mais. E existe também alguns mitos, né? Sobre a depressão, Sim. que é bem interessante a gente comentar. Primeiramente, um mito que a gente ouve muito: você está com depressão? Não, isso é falta de Deus. Sim. Né? Então, falta de Deus. Será que é falta de Deus? Então, o que eu queria falar para vocês aqui? Se fosse falta de Deus, nós não teríamos, inclusive, na palavra de Deus, um personagem que teve um episódio de depressão, né? Muito grave, que foi Elias. Então, Elias, ele teve um episódio, ele era um homem que tinha uma vivência muito grande espiritual, mas ele teve depressão, não é? Ele, depois de uma luta lá com o rei, com a rainha na época, e era uma vitória que ele tinha tido, e após uma vitória ele entrou em depressão. Por quê? Desgaste, Sim. né? Foi muito desgaste, né? Muita emoção, muita tensão, ele entra em depressão. Então, será que Deus, ele vê diferente ou a pessoa depressiva ou deprimida? Né? Então, muitos se condenam. Eu tô com depressão porque Deus não me ama, então eu não tenho mais Deus. Não, é um mito, né? Sim. Não existe isso. O próprio Fábio de Mello, né? Um padre muito conhecido, maravilhoso, escreve várias coisas, vários livros. Também entrou numa crise de depressão, né? Quantos famosos, Outros né? famosos, né, Clícia? Sim, por exemplo, também um ponto que você falou sobre a depressão é entendermos o sofrimento. Ela atinge todo mundo, né? Ela vai atingir o famoso, ela vai atingir, né, o homem, a mulher, O a espiritual, o que não criança, é. né? Então, você vê uma pessoa com a fé, né, tão grande como ele e outros, né, religiosos, Deprimidos. Outros famosos, por exemplo, os que trabalham com a comédia, né? Nós tivemos Sim. aí recente, né, o Whindersson Nunes, que também teve essa internação em decorrência da depressão, né? O próprio ator Robin Williams, que fazia filmes incríveis, né, de comédia, fez até o Patch Adams, e ele cometeu suicídio. Então, assim, a gente não pode colocar a depressão ou como se fosse frescura, né, ou como se fosse algo tão simples. Agora, e nem estava no nosso roteiro, né, eu quebrando o roteiro, se depressão fosse algo inerente ao ser humano, a gente não teria casuística até em veterinária. Então, ela é hormonal, uma coisa química. E a gente precisa, sim, falar sobre isso. A depressão é química. É claro que ela tem os fatores ambientais que a gente vai falar depois.
mas ela não é só facultada ali aos seres humanos. A gente tem uma gama muito maior onde essa questão acontece. E também não é falta de força de vontade. Não é que as pessoas falam, você precisa se esforçar, né? Não é também, né? Por exemplo, isso que você trouxe, até da ilustração que você trouxe, né, da Bíblia, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela passa por um problema muito grave, na hora do problema, então, por exemplo, teve um diagnóstico de câncer, ali a pessoa aguenta o tratamento inteirinho firme, depois que passa, que superou a cura, aí vem o estado depressivo, então não é falta de força, né? Você vê que ela aguenta todo o processo, mas é esse desgaste crônico, neuroquímico que acontece, mais a situação que culmina nesse estado melancólico persistente, né? E também uma ideia que se tem muito sobre a depressão, quando a gente pensa na pessoa deprimida, você pensa naquela pessoa num quarto escuro, fechada, com a cabeça embrulhada, chorando. E não é, né? E você não vê é. nesses casos, que nem a Lu falou, né? A pessoa tá trabalhando, comédia, né? fazendo comédias. O próprio profeta Elias acabou de sair de uma guerra onde ele foi vencedor. E aí, quer dizer, como assim? Né? Com depressão, estava até agora aqui na batalha, a pessoa fazendo ali filmes, o Whindersson, né? Sim. Então, ela é, como a Lu também disse, silenciosa. Silenciosa. Às vezes, quem está do lado não vê. Não entende. Muitos chegam num consultório, por exemplo, os familiares, sejam os pais, a esposa, o esposo, e perguntam, não, mas ele não está depressivo, porque ontem ele estava jogando futebol, ontem ele foi caminhar, né? E não é isso, né? Para ter o diagnóstico, por exemplo, de depressão, é uma tristeza que persiste pelo menos 14 dias. Então, se você em casa ou conhece alguém que está nesse processo aí constante de tristeza por mais de 2 semanas, liga o seu radar de alerta, porque pode ter algum problema. Não é uma tristeza ocasional. Pode ter aí escondido um processo depressivo. E dentro da depressão não é estar triste todos os dias chorando. Tem dia que, nossa, parece que eu não tenho nada, parece que tá tudo ok. Aí no outro dia a pessoa vai no fundo do poço de novo. Então, para ter a depressão, é estar triste com frequência, não obrigatoriamente todos os dias. E a gente também precisa levar em consideração que a depressão, até pelo nome, né, é um afundamento emocional. É um afundamento. E não é um humor deprimido. Um humor deprimido / tristeza, é isso que você falou, né? Chega paciente em consultório e fala assim, eu estava tão deprimida essa semana. Você não está mais? Não, eu fiquei deprimida assim, uns 3 dias e agora já estou bem. Então, isso não é depressão. Então, existe todo um processo de psicoeducação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E no caso, por exemplo, da depressão que a gente vê muito grande, é igual eu falei, tem aquela caricatura de achar o extremo da pessoa, mas ela vai dando sinais, porque a depressão ela pode ser mais leve, moderada ou grave. Então, se eu não cuido, ela vai escalonando. Então, muitas vezes, uma depressão ela pode começar com a falta do prazer, a anedonia. Então, aquela falta do prazer, vou me cuidar, vou lavar o meu cabelo hoje. A pessoa deprimida, às vezes, fica dias sem lavar o cabelo, né? Dias sem tomar banho. Então, o autocuidado vai deixando de fazer a perda do prazer. Gostava de praticar um esporte, já não gosta mais. Gostava de assistir ali um jogo de futebol, acaba perdendo o prazer. É como aquela velha história, tudo fica cinza, né? Não tem aquela intensidade. Cadê o prazer? Cadê a motivação? Ela não tem na depressão. É um cansaço, né? Uma falta de ânimo para fazer as coisas, né? Coisas que ela costumava fazer, começa a não ter mais o interesse, né? Então, são sinais que a gente pode observar, né? Eu acho muito interessante a gente também falar que a depressão, no meu ponto de vista, é que ela está ligada a uma falta de objetivo. Por exemplo, a gente entrevistou o Valdir aqui. É muito comum no meio do esporte, qualquer esporte, a pessoa tem um foco, tem um objetivo. Atingiu aquele objetivo e hoje eu fui campeã, fui campeão. Acabou aquele campeonato, quem eu sou meia hora depois. Então, a gente precisa entender que a vida é composta por vários pilares. Se eu não tenho foco, se eu não tenho objetivo, só tenho é aquela história que mãe fala, né? Quem tem um não tem nenhum. A hora que aquele acaba, quem é você? Né? Então, a gente tem que tratar bem os pilares da vida para você entender que você é macro, você não é só aquele foco. Tem outras áreas da sua vida
que a gente precisa cuidar. E também não é só uma questão de hormonal e nem só uma questão ambiental. Lícia, É uma mistura é de uma tudo, mistura? né? É uma mistura de tudo. E aí, falando sobre isso, né, Lô, de se apegar, muitas vezes a pessoa deprime porque, por exemplo, o ponto seguro dela é o casamento. Terminou o casamento, acabou o porto seguro da pessoa, né? O porto seguro da pessoa é o filho cresceu e saiu de casa, acontece muito com os idosos, né? Deprime, ou é a profissão, tá ali com problema na profissão, então significa que todo ruim, né? Tudo tá ruim, vai generalizando, né? Então, o deprimido, ele é assim, ele começa a enxergar em funil, né? Por causa dessa característica do estado mesmo depressivo e até das áreas neurológicas que é afetada, né? Então, por exemplo, tomada de decisão. Então, se a gente pega ali, por exemplo, memória, hipocampo, córtex pré-frontal, é muito comum o deprimido, mas eu quero fazer, eu quero ir dar uma caminhada, eu não consigo, ele não consegue tomar uma decisão, às vezes precisa decidir algo importante, colocar um basta, finalizar ciclos, mas aí vem a depressão e bloqueia a pessoa. Por quê? Áreas do cérebro dela tá ativada demais ou ativada de menos. E a gente, em linguagem hospitalar, a gente vai, né, para aquela história. Deseja e operacionaliza, ou seja, eu quero e faço, depois deseja e não operacionaliza, ou seja, eu quero e não faço, e depois que a depressão maior, não deseja e não operacionaliza. Então, já está ali na anedonia total. Isso é super importante a gente saber. E essa questão de você passar por uma perda, né? É normal, né? Você ficar triste, mas isso precisa um momento parar, né? E aí a gente precisa entender também quando isso virou um problema, né? Desde quando aquilo já passou a ser uma patologia. Porque é claro que se você perde uma pessoa que você ama, se você acaba um casamento, perde um emprego, é natural você se sentir triste. Né? É natural você se sentir triste. Esperado, né? É esperado. Estranho seria se a pessoa não sentisse nada. Né? Então, aí, o que a gente quer que você entenda hoje é quando quando eu devo começar a me preocupar com esses sentimentos. Porque junto com a depressão, um sentimento que vem muito é o sentimento do que você trouxe, do objetivo, que é a desesperança muito grande. Tudo que você propõe à pessoa, não, mas não tem jeito, não tem como. Por quê? O viés da interpretação de vida que ela está naquele momento está deturpado, está distorcido, né? Então, é como se a pessoa só olhasse ali o problema e a dor. Ela não conseguisse o que? Se movimentar. Essa sensação de estar no Maria Movediça. E parece que quanto mais mexe, ela vai afundando, né? Por quê? Ela não busca a ajuda necessária, vai lutando, porque é o que você trouxe, os mitos no começo, né? Então, é por causa disso, daquilo, vai terceirizando tudo, mas ela não entende. Eu não estou bem e preciso de ajuda, preciso de socorro, né? Exato. E fazer o tratamento correto, E às vezes achar até que é uma coisa que não é, que nem, de repente a pessoa põe na cabeça que é falta de Deus, e ela não vai buscar uma ajuda, né? Ela não vai buscar onde ela precisa, que é numa psicoterapia, que é numa medicação, que é numa mudança talvez de perspectivas, ou até ter mais do que uma perspectiva, né? Porque também tem pessoas que vivem só pro casamento, né? Por exemplo, aí quando perde, o que sobra? Às vezes a pessoa está naquela falta de energia muito grande. Aí vai no endócrino, vai no ginecologista, vai em tudo, mas a energia não volta, não tem ânimo. Por quê? Está deprimido, é a falta do prazer na vida. Né? Então, assim, a depressão ela tem esses extremos, né? Por exemplo, a questão do sono. O deprimido, ou ele dorme demais, ou ele dorme de menos, né? Então, por exemplo, até a característica do sono indica, né, muito. Por exemplo, o ansioso, ele tem dificuldade muitas vezes para começar o sono, porque ele está com o pensamento acelerado. Às vezes, o deprimido, ele até dorme rápido, mas a manutenção do sono dele é ruim. Ele acorda muito à noite, né, por causa do estado deprimido dele. E vai intensificando a fadiga. E vai intensificando. Se eu não durmo bem, como que eu vou ter ânimo no outro dia, energia, né? E vai escalonando cada vez mais, né? E vai ficando difícil até fazer o que precisa ser feito, né, Lu? Para poder melhorar. Você vai falar para a pessoa, faz exercício. Como que a pessoa vai para academia com esse espírito, com esse estado emocional, gente? É como se ela estivesse carregando um mundo ali nas costas, né? Ela sente sugada. E vem a pessoa que está do lado, que às vezes quer forçar uma situação e piora o quadro. Porque aí a pessoa começa a se cobrar porque ela também não consegue ir para academia. Então vai virando
o problema vai crescendo, né? Porque a pessoa não tem energia para isso. Tanto que, até pelas alterações neuroquímicas, muitas vezes a pessoa ela fica até mais lentificada. O depressivo, ele anda até mais lento, mas pode acontecer o contrário. Às vezes fica agitado. Às vezes, isso é muito comum, por exemplo, no idoso ou no adolescente. Muitas vezes o adolescente, ele deprime, mas é irritado. Ele não fica aquela coisa melancólica, triste. Ele pode ficar muito irritado, muito agressivo. E, na verdade, qual é o diagnóstico desse jovem, desse adolescente? Ele está deprimido. E quem é que vai pensar isso? E quem vai pensar, né? Nossa, ele está irritado, né? Uma pessoa com pensamento linear. Não, é mal educado, né? Tá rebelde. Aí as desculpas, né? Os mitos. É a adolescência, né? É a fase que tá. Mas ali tá num pensamento, num sofrimento absurdo, né? Eu até trago para vocês uma questão disso que você falou de adolescente. Teve um garoto de 12 anos que era filho de um professor meu, né, da faculdade. E ele era professor de psicologia social. E a gente tinha uma vida normal. Nunca imaginava que, né, ele tivesse problema em casa com os filhos. E ele tinha um menino em casa, a esposa psicóloga, ele psicólogo. E um dia ele chegou em casa, o filho tinha se suicidado. Com 12 anos, ele tinha pego uma corda, né? Então, você imagina, para você ver como é complicado. Os dois psicólogos, né? Sim. E não perceberam que ele estava no estado de depressão tão Mas grave, é muito né? interessante isso que você está falando, porque assim, o psicólogo é no consultório, dentro de casa, pai e mãe. Ser humano. A gente precisa diferenciar. Porque senão apedreja porque é médico, porque é psicólogo. A história do Richthofen, né? A mãe era psiquiatra. Era psiquiatra, não então, tinha, assim, né? ai, como não percebeu? Porque é mãe. Dentro de casa, ela não é psiquiatra. Dentro de casa, ela não é psicóloga, né? Então, a gente precisa diferenciar esses contextos, porque senão a gente tem uma situação de culpa do pai, da mãe, e não é desse jeito, né? E a gente teve também, há pouco tempo, foi falado até nos telejornais, de uma moça também, que se suicidou um dia antes, estava super feliz, mandando foto para a família, completamente fora de cogitação, né? E de repente ela cometeu suicídio. A dor da alma, né? A pessoa não vai mostrar, né? Isso que você trouxe da culpa é um sentimento muito comum do deprimido, né? Então, você ir de casa, que tem esse sentimento de culpa, acha que você é o culpado por tudo, se eu não existir, então vai ser melhor, os outros vão viver melhor sem eu, isso daí é a maior distorção que você pode ter, né? Na verdade, o sofrimento é muito maior da família, de todo mundo que tá perto. Então, esse sentimento de culpa é importante trabalhar ele, porque o deprimido, tudo ele se torna culpado. Tudo que dá errado, ele põe a culpa nele. Vamos pensar, né, gente, a realidade. Ao longo de um dia, ao longo de uma semana, quantas coisas nós programamos e não dá certo, que a gente tem que mudar a rota. Quantos nãos, quantas portas batem na nossa cara, né? É muita. Só porque quando estamos no estado de humor ok, fechou aqui a porta, vamos correr, vamos tentar abrir a outra, vamos tentar pular a janela, né? Arromba essa porta, não tem como, pede socorro, liga para alguém. A gente busca saída, né? Na depressão, a pessoa, ela tá fadigada de buscar saída, porque ela acha que não tem. E muitas vezes ela tá lutando sozinha. E às vezes ela até pode estar com um apoio ali, porém o processo de adoecimento, ele é um processo o quê? Crônico, né? A pessoa não fica deprimida da noite pro dia. E para voltar a ficar bem, também não vai ser da noite pro dia. E aí, eu acho que a palavra que você usou, né, tudo, ela é muito importante nesse contexto, porque o deprimido fala assim, tá tudo ruim. E eu acho que uma pergunta-chave, como psicóloga, psiquiatra, né, a Vânia como psicanalista, chegar nessa pessoa e entregar, isso que é ouro, hein, gente? Perfeito. Entregar a seguinte pergunta, você que tá me vendo aqui, que tá tomando consciência sobre a depressão, que a gente tá falando com vocês, pergunte a si mesmo, qual é o seu tudo? Tá tudo ruim? Tudo o quê? Porque às vezes, né, meninas, o tudo dessa pessoa, quando ela vai se perguntar, é meu trabalho, é meu relacionamento. E a gente precisa entender que a vida não é só o relacionamento, nem só o trabalho, nem só o meu corpo que não está de acordo, né? Então eu preciso ter metacognição, eu bato nessa palavra. Pensar sobre o pensar. Não é tudo que está ruim. Então, faz uma lista, né? Uma técnica muito interessante. Faz uma lista do que é o seu tudo e o que não tiver aqui significa que tá bom. Coloca no outro lado. Sim. Né? Então, vamos entender.
Que é a generalização, essa distorção cognitiva, né? Tudo é muito ruim, né? É o maximizar aquilo que está ruim, o que é bom eu vou minimizando. É muito comum, né? Por Sim. causa desse sentimento de culpa, vai vitimizando, o depressivo ele vai se encolhendo, se Se ele não reage, isolando, né? né? Se isolando, né? E aí vai vindo esses agravantes muito grandes. E não tem tempo também, porque eu recebo também em consultório, ai, tal coisa aconteceu tem 1 mês e eu ainda tô mal. Às vezes eu choro, minha família fala, ah, mas ainda por causa disso, passa, vamos sair, vamos não sei o quê. Não tem tempo, Cada um tem o seu tempo, né, Lu? O Pois ser humano é é. individual, né? Então, você não pode se comparar com o outro, né? A minha dor não é a sua dor, o meu modo de ver as coisas não é o seu modo, né? Não existe um tempo. Eu acho que em saúde mental não existe isso. É igual quando começa a fazer terapia ou tratamento psiquiátrico. Não existe um tempo. Não existe uma fórmula. Você vai evoluindo conforme a sua condição. Alguns com 5, 6 meses já estão super bem. Outros vão precisar de anos de terapia, né? Então, não existe tempo. Pode ser que ele vá chorar muito, ou não. O próprio processo de luto. O próprio processo de luto. Dura basicamente 1 ano, né? E o Sempre, luto... tudo que é o primeiro aniversário, primeiro dia das mães. Né? E o luto envolve muita coisa, não é só a perda de uma pessoa. O luto da perda de um casamento, a perda de um trabalho. Tem gente que fala, poxa, aquilo você falou, ainda você está nisso ainda? Gente, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai ficar muito tempo tendo dificuldade para frequentar algum lugar que frequentava antes com a pessoa, né? Então, não se comparar, né? Nós não podemos nos comparar, né? Em nada. E quando vem essa tristeza, você ir de casa entender que tem momentos que fica ok, mas tem momentos que vem aquela dor profunda, né? Às vezes o paciente ele relata que é como se estivesse rasgando o peito, uma dor, um aperto, uma angústia, o desespero. Quando vem o desespero, gente, a mesma analogia da crise de ansiedade. É o pico da montanha-russa, vai vir aquela dor, aquele desespero, mas ele passa. E aí o que é que você precisa? Nesse pico de desespero, de angústia, quem que você vai acionar, né? Então, eu vou acionar um amigo, um familiar, né, um religioso, eu vou acionar um terapeuta, quem, né? Então, começa a buscar formas de quem você pode acionar quando vem esse desespero. É fundamental, porque vem a dor, vem a tristeza, mas do jeito que ela vem, igual a onda do mar, ela vai e volta, vai e recua. Não é o tempo todo o pico da dor, né? E lembrar que mesmo na rede de apoio, cada pessoa tem um know-how para te ajudar. Sim. Então, por exemplo, tem alguém da tua rede de apoio que vai te ajudar sobre a parte religiosa. O outro sobre a parte de relacionamento. Né? Tem aquela outra pessoa que está mais disponível, que vai sair com você. Então, a rede de apoio não é uma pessoa. São algumas pessoas. Né? E é muito importante, principalmente dor de perda, luto, tem sempre que ter o apoio do psicólogo e do psiquiatra. Não tem como. Tem pessoas que acabam atrapalhando, né? Eu atendi uma pessoa essa semana, conversando com essa pessoa, eu comecei a falar algumas coisas, porque também eu percebi que estava com depressão, né? E aí eu comecei a falar, e aí teve um momento que eu falei para a pessoa tomar muito cuidado com aquilo que ele ouvia, né, das pessoas ao redor, porque fazia a pessoa se sentir cada vez pior. Ele falou assim, então, e pior é que eu estou cercado de pessoas assim. Então, fica muito difícil, e eram pessoas da casa, então fica muito difícil, né, às vezes a pessoa sair. Por isso, se não tem em casa, tem que buscar às vezes fora, né, não tem jeito, vai ter que procurar uma ajuda fora. É doloroso dizer, mas é a verdade, né, gente? O mundo, a mídia vende uma família, né, doriana, linda, né, maravilhosa, papai, mamãe, filhinho, vida financeira tudo lindo, saudáveis e sorridentes. Gente, não é real, né? Não é assim, né? Vamos falar o português claro. Quem que tem essa vida? Todo mundo tem suas preocupações, seus medos, suas inseguranças, né? Então, às vezes, a própria casa é onde você adoece. Às vezes tem ali uma pessoa, pode ser uma mãe, um pai narcisista, com traço de psicopatia, né? Que pode ter, infelizmente. Se eu não tenho apoio em casa, então eu vou buscar no profissional, né? Eu vou buscar, né, na questão religiosa, eu vou buscar, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, enfim, apoios na comunidade, né? Nós tivemos o privilégio, né, Vânia, de conhecer um projeto lindo, que é a Casa Cultural aqui na Zona Norte, né? Quantas atividades ali tem de socialização,
Porque o que que a depressão ela faz com você? Ela vai tentar te isolar. Então, se você está percebendo que você está se afastando do seu ambiente, então se liga, fica atento, porque você precisa buscar esse cuidado. Por Sim. mais reservado, claro. Tem seres humanos que são mais extrovertidos, que gostam de estar perto de muita gente. Tem gente que é mais quietinho, tem gente que é mais calado, mas minimamente nós precisamos socializar. A Sim. pandemia veio para mostrar o quanto as relações interpessoais são fundamentais aí e o quanto as pessoas adoeceram, não só pelo luto e pela doença, né? Mentalmente por não ter contato. Não ter contato, né? O isolamento trouxe muito problema, muita doença. Sabe por quê? Eu acho o isolamento trouxe a necessidade da gente ficar com a gente mesmo, mas a gente não se conhece. Exatamente. E aí, você tá ficando com quem? Se você não se conhece, na hora do isolamento você tá com ninguém. E é o que eu falo, é a gente, Né? nós vamos nos levar até o último suspiro. Sim. Né? Então, não vai ser com a Lu nem com a Clícia que eu vou, né, talvez envelhecer, vai ser com a Vânia. Então, eu vou ter que aguentar viver com a Vânia. Sim. Só que a gente precisa cuidar dessa Vânia. Sim. Não é? A vida é isso, né? A gente tá ali, é um crescimento. E tendo ou não, né, apoio, a gente precisa buscar. Se dentro de casa não tem, é aquilo. O isolamento não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Outra coisa, o que você também, né? Voltando no nosso ponto do episódio anterior, né? O que você consome, o depressivo, ficar vivendo de se alimentar de coisa ruim, de notícia ruim, filmes tristes, né, Clícia? Não adianta, Então, né? assim, né? São pequenas ações que a gente pode melhorar, né, no nosso dia a dia, para ajudar esse nosso corpo a reagir. Sim. E tem, por exemplo, aqui eu pedi os meninos para colocarem, dar um zoom, Ai, que que é uma legal. parte que eu gosto bastante, que é a medicina do estilo de vida, que a gente chama de MEV, que é baseado em evidência que fala os 6 pilares, né, do que é uma vida saudável. Porque às vezes a pessoa acha que depressão é só chegar lá e tomar um antidepressivo, né? Que tratar a depressão é só olhar e fazer a terapia aquela 1 hora. Não, a terapia, muitos profissionais falam, começa depois que termina, né? Então, para você ir de casa, um dos pilares é o quê? Se você não está comendo bem, se não está exercitando, você está abusando do álcool ou do tabaco, está estressado demais em casa, no trabalho, não está dormindo bem, ou se as pessoas à sua volta são pessoas que te adoecem, olha, dificilmente você vai conseguir sair dessa depressão. Então, olha bem para esses 6 tópicos e vê dos 6 quantos na sua vida está estável. Isso aí é ciência, gente. Se não tiver esses 6 pontos estáveis, dificilmente você vai ter um equilíbrio. Né? Você vê que interessante. Os 6 pontos, eles falam justamente com o trabalho de equipe. Então, psicólogo, psiquiatra... O nutricionista é importante, né? O profissional da área de educação física. Então, normalmente, o paciente, ele vem e ele traz o problema e fala assim, ó, eu tenho esse aqui. Resolve. Tá errado. Né? Nós resolvemos. Então, é uma equipe. É multidisciplinar. O principal é a pessoa. É a pessoa, que é o que a gente falou. Né? A pessoa tá com ela mesma 24 horas por dia. A gente não consegue monitorar, né? Isso. Ela sabe como que é o dia, qual é o momento, onde ela fica melhor ou pior. E ela precisa realmente ser a principal aí da equipe. Porque a pessoa, ela é como se fosse ali o maruja, quem dirige, né, esse barco, é o que está na frente. O que nós podemos é o quê? Às vezes a gente é o leme, a gente é ali, né, a vela, um pouquinho, vai orientando. Mas se a pessoa não der esse passo e saber que é um processo, o tratamento, vai ficar sempre patinando. E é aquelas histórias que nós avaliamos. Trata, e por que não sai? Porque só quer medicamento ou não quer fazer um movimento físico e continua adoecida. Exatamente. Né? E assim, você sabe que eu até, não sei se vocês, mas assim, em consultório, a pessoa assim, ai, mas tem que ficar tomando remédio todo dia? Gente, né? Tem, a não ser que você queira permanecer nesse lugar de dor. Então, é complicado. É por isso também, assim, existe também ali que a gente, o nosso workshop de depressão, né? Sim. Que a gente, então, tem avaliação. A pessoa, de repente, está vendo aqui esses 6 itens e quer saber, mas como é que eu tô? Então, já vai pensando, né? Como é que tá? Tem preparado aí um material muito bom para vocês, né? Para que vocês consigam ver isso na prática,
né? E ter um material para eles, né, Lu? Sim, Para que eles tem. possam usar, porque a gente tem que fazer por nós. Veja bem, você vai envelhecendo, o seu corpo ele tem a musculatura que vai segurar o teu corpo, né, no final da tua vida. Então, como é que eu vou fazer para que eu não fique, né, dependente de alguém para me carregar, para levantar? Vai ter que fazer exercício. A mente é a mesma coisa. Como que você vai fazer para não ter um Alzheimer, ou não ter aí uma demência, ou até sei lá, várias doenças, né, que são mais no final da vida, né? É hoje, é exercitar essa mente, é como você vai ver as coisas, é como você vai lidar. As suas decisões hoje vão impactar lá na frente. E a gente Sim. sempre vai repetir, né? Não tem como separar corpo e mente. O corpo precisa do exercício, a mente também precisa ser tratada. Não adianta, né? Depois você vai querer recuperar isso em 1 ano de vida, já quando estiver lá com seus 70 aninhos, não vai conseguir. Aí né? vai aquela frase, se eu tivesse... Ai, sim, né? O o sim. Se você tá hoje aqui, olha, você não tem desculpa, porque agora você já sabe. Nunca a gente deve procrastinar, né? Uma outra coisa que a gente faz muito, procrastinar, né? Amanhã eu vou. O autocuidado, principalmente, Não né? dá, né? O procrastinar. Vamos fazer nem que seja um pouquinho, É né? aquela história, né? E se não escreve? Escreve. Quem escreve é você. E vai dando vários sinais da depressão, né? Então é isso, de estar paralisada, como vou, não vou. Outro sinal que tem também na depressão é os extremos, por exemplo, do peso, do apetite, né? Então existem aqueles quadros depressivos que o paciente, você vê ele definhando, né? Ele vai perdendo peso, ficando ali a pele e o osso. Agora também já tem outros que entram no estado de compulsão alimentar e falam, nossa, em 6 meses eu ganhei 30 quilos, né? Então, assim, gente, tudo que é extremo de emoção, né, deixou de comer demais ou começou a comer também desgovernadamente, isso não é saudável. Existe alguma coisa no seu organismo que está desajustado. Pode ser orgânico, pode ser ali hormonal, pode, mas um estado depressivo, ele também pode me levar a esse extremo, né? Porque a depressão é o quê? Que a gente falou, é a perda do prazer, né? Então, atividades que eu gosto e às vezes a pessoa ela perde o prazer até para comer. Olha a gravidade disso. Ou senão ela tá tão desesperada para buscar prazer que ela começa a comer compulsivamente, né? Outra questão também que acontece muito na depressão, falando de prazer, o libido, né? O libido da pessoa cai bastante, porque é forma de prazer. E às vezes a pessoa tá ali, nossa, meu casamento tá em crise, porque alguém não tá tendo libido tudo. Por quê? Tá deprimido. Ou às vezes até você, que o seu esposo, a sua esposa está deprimida, né? E às vezes as mulheres comentam muito isso comigo. Nossa, doutora, meu marido às vezes pensa até que eu não amo ele mais, que eu não gosto dele mais. Mas a paciente está num estado deprimido tão grave que ela não tem prazer sequer para levantar da cama. Imagina para ter uma intimidade com o companheiro dela, né? Ela não está se sentindo bem, né, com ela, né? Não tá. E aí tem uma coisa que é assim, o companheiro começa a cobrar e essa pessoa fica com culpa. E aí vem briga em casa, né? Aquelas histórias, você tá me traindo. E aí uma bola de neve. E aí, você tá se reconhecendo aqui? Vocês estão ouvindo? Vocês estão se reconhecendo? Escreve aqui nos comentários se você quiser contar um pouquinho. A gente depois responde, viu? Isso. Vocês estão vendo aí como que é, né? De repente, você está se sentindo aí, olha... O que está acontecendo. Conta pra gente, viu? E a gente que é mulher ainda tem uma outra questão, né? O período da menopausa, da perimenopausa, o nosso estrógeno começa a cair. E, por exemplo, essa questão da mulher de libido é muito ligada à questão também de como ela está emocionalmente. Às vezes o hormônio dela está perfeito, mas se ela estiver deprimida, não vai conseguir, né? Isso acontece muito. Muitas fazem os exames, tudo certinho, mas continua com a falta da libido. E aí a médica fala, olha, o problema não é aqui. Vai na ginecologista, vai na endócrino, tudo bonitinho, não é aqui. né? Porque é a cabeça, né? Não adianta, a cabeça vai mandar em tudo. Vai. E a reposição hormonal, como é que entra para esses casos de depressão que não tem uma resposta clínica ali, né, nos exames? Na verdade, o paciente, a gente fala que é tanto causa e consequência. O paciente deprimido pode vir a ter queda também hormonal, né? E a queda hormonal, por exemplo, é comum. A mulher, por exemplo, na menopausa tem uma maior chance de deprimir, né? Por causa da queda de estrógeno. Então, a rotina, o ideal é o quê, né? Para você que está se sentindo deprimido,
refazer os exames hormonais, os exames aí dos seus nutrientes, se estiver em falta, procurar ginecologista ou endócrino, um médico, não fazer por conta, não ver ali uma tendência, isso é bom aqui, não, é sua saúde, não existe nada mais importante que a sua saúde. E também né? você é única, não adianta olhar o outro. Não adianta. Então, assim, procurar um profissional especializado, repor a parte hormonal quando tiver indicação e não houver contraindicação e iniciar o tratamento, né? E também tem muita gente que fala assim, eu vou esperar meus exames para começar a atividade física. Não precisa esperar, vai ali, começa a se movimentar também. Não, isso é sempre bom, né, Lu? A atividade Sim. física nunca vai ser ruim. E isso que a Clícia falou é importante. A internet tem milhares de receitas mágicas. Só que o que? A gente tem que entender, gente, isso por favor. Você não é igual ao coleguinha do lado. Então, assim, o que serve para ele, pode ser que não sirva para você. De repente, aquilo que a pessoa está falando ali, você não precisa. De repente, é uma vitamina lá, sei lá, uma vitamina B12, um exemplo. De repente, eu não estou precisando dessa vitamina. Mas porque para o outro deu certo, eu vou lá e faço, entendeu? Então, não faça isso, né? Não você tem receita é único, de bolo, né? Não tem receita de bolo. Cada indivíduo, porque vai depender da idade. Então, reposição hormonal depende de várias coisas. Que idade que eu estou, se eu tive um câncer de ovário, um câncer de útero, um câncer de mama, não vou poder utilizar, né? Então, tem que ter essa ressalva. Ou não, tem um histórico de trombose, é uma mulher na idade muito maior, é tabagista, aumenta o risco. Então, Já vai assim, mudando, já né? vai mudando. Então, para cada pessoa é uma identidade. Então, assim, não existe nada que é o céu e o inferno. Não existe isso na medicina, gente. Existe um ser humano, uma vida, e baseado nessa vida, nós vamos ver o que vai fazer de conduta. Vai acrescentar qualidade de vida sem riscos maiores? Nós vamos agir. O risco pesou mais que o benefício? Descarta. Porque a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de medicina é não coloque o seu paciente em risco. Né? Então, assim, nós vamos ter esse passo, mas muito bem orientado. Muito bem orientado, isso mesmo. Então, tem que ter essa conduta desse olhar para esse indivíduo, para essa pessoa. E, por exemplo, falando da questão de libido, né? Os pacientes perguntam muito sobre os efeitos dos antidepressivos, já aproveitando, né? Isso, é verdade. Muitos antidepressivos, eles podem diminuir a libido. Né? Outros menos, né? Então, assim, às vezes a paciente teve um estado de ansiedade, deprimiu e tomou um específico X ali, e aquilo ali interferiu demais na vida dele conjugal. Não significa que todos os medicamentos serão assim. Pode interferir mais e menos. Do mesmo jeito que às vezes o paciente está tomando um medicamento que a interferência é mínima na libido, mas ele está super mal. Por que ele está mal? É a depressão, porque a depressão não é o remédio. Né? E põe tudo na culpa do coitado do remédio. Aí não quer tomar o remédio, E outra coisa que perguntam muito é assim, eu vou engordar? Clícia, isso também, a preocupação. Tem antidepressivo que cursa com ganho de peso. Por exemplo, tem um que chama, o princípio ativo é mirtazapina. É um remédio que eu gosto de passar para aquele idosinho, bem magrinho, que não come. Tem a indicação correta, aquele que tem dificuldade para dormir. Agora, por exemplo, né, as mulheres lindas e maravilhosas dessa aqui, se algum dia tivesse necessidade, não seria um medicamento de primeira escolha, né? Então, assim, nem todos os medicamentos cursam com ganho de peso. Então, por exemplo, alguns exemplos que nós temos. Temos o fluoxetina, temos o bupropiona, né, que são medicamentos que podem ser utilizados para ansiedade, depressão, o bup até para tabagismo, né, que é a indicação oficial dele, e que não tendem a cursar com ganho de peso. Então, não imagine você que se você for tomar um medicamento, vai cursar com peso. Na realidade, isso é até meio polêmico, porque ganho de peso, né, gente, é comida. Né? O medicamento, claro que ele pode aumentar a predileção para comer mais um carboidrato, um açúcar, mas se você ganhou 20, 30 quilos e colocar tudo na conta do remédio, eu acho que isso é injusto. Como que estava a sua atividade física? O que tem dentro lá da sua casa? Tem um pacote lá de sonho de valsa? Aí não tem como, né, gente? Aí vocês não me ajudam. Aí milagre não dá pra fazer. E aí tem uma coisa que assim, você vai tomar o antidepressivo, Clícia, você orientou que pode ter, né, um aumento do apetite. Sim. A pessoa tem que entender. E outra coisa bem séria, né, que é engraçado de falar, que assim, o medicamento não engorda, quem engorda é você.
É isso. Medicamento não engorda. Uhum. Quem engorda é você, porque sabe que você, com fome, foi lá e comeu o que não devia. Então, vamos lá. Nutricionista, atividade física, Isso. qualidade de sono. Por isso que É é um isso. conjunto o tratamento, É um não é conjunto. só a Profissional, medicação. não Se existe você isso. estiver fazendo a sua atividade física, isso já vai te ajudar muito, né, em tudo. E aquilo, se você não... A gente entende, né, Clícia? Porque, assim, a pessoa que está nessa fase, ela fala assim, mas eu não tenho vontade, né? E a gente acredita, né, Lu? Não tem Claro. mesmo. Né? Então, de repente, precisa realmente tomar o remedinho primeiro para te Pra dar um ajudar a up, dar esse né? up. Então, esse preconceito tem que acabar. Até mesmo, atrapalha na terapia, não atrapalha? Aquele paciente que está Atrapalha. muito deprimido pro processo terapêutico dele? Atrapalha completamente, porque ele não tá com vontade de fazer nada. Ele quer ir na terapia, chega lá e fala assim, não sei nem o que falar. Aí você vai, né, eu Tenta coloco... estimular, né? Falar. Então vamos lá, aquela história do tudo, qual é o seu tudo? Então vamos olhar aqui, então o que você tem? Mas isso daqui não dá, isso daqui eu tô com preguiça, aquele ali eu já sei que vai responder. Tenta pelo menos, gente, E né? outra coisa que eu acho legal que você faz na terapia, que você fala pra gente anotar aquilo que a gente já conseguiu, Isso. né? Por exemplo, sei lá, você fala uma coisa e de repente você descobre que aquilo você já venceu. Sim. Tem um caso que aconteceu comigo, né? Foi muito legal. E foi até sem a gente perceber, né? Então, olha aí, você conseguiu isso, anota. Na data tal, sabe, eu consegui, sei lá, fazer 15 minutos de caminhada. Isso. Né? Anota aquilo que você está conseguindo, né? Para você começar a visualizar a sua evolução. Eu acho muito legal. Porque a gente tem que criar recursos de enfrentamento para essa pessoa. Então, eu sempre digo assim, a terapia, ela abre uma pasta nova na sua tela mental, né? E aí você vai anotar quais são os meus ganhos. Hoje eu fiz 15 minutos de caminhada, eu acho isso muito bom. Né? Hoje eu falei no podcast, não sei das quantas. É isso. Hoje eu tomei a decisão de procurar um psiquiatra, né? Hoje eu tomei a decisão de, sei lá, tentar dormir um pouquinho mais cedo. Hoje eu disse não para uma coisa que eu não queria. Né? Isso do não também é importante. Super importante. Né? Sabe de um episódio só para falar do não? Não basta. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, né? O sim que eu falo pro outro, eu tô dizendo não para mim. Exato. Né? Então, e muito da depressão é isso. É eu não dizer não, não colocar limites, e aí vai enchendo, vai enchendo, até tá estafado, né? Exatamente. A gente acostuma, né? O deprimido acostuma, bota na minha conta, bota na minha tudo, conta. né? E aí, outro dia eu tava lendo um negócio muito interessante, assim, você sai de casa com seu celular ali com a bateria no vermelho e sai feliz? O celular você sempre lembra de carregar. Medo de ficar sem a bateria, né? Mas e você? E a gente? Você sai com a bateria baixinha, o que você faz para se recarregar? Exatamente. E é muito importante, por exemplo, na depressão, às vezes, como você trouxe no começo, tô deprimido, né? Mas às vezes não está. E até ter o acompanhamento do psicólogo, do médico, por quê? Às vezes tem transtornos que parece que é só depressão e não é. Às vezes a pessoa tem aquela depressão de anos, e aí você vai ver o que ela tem, um transtorno bipolar. Né? Hoje um tema que está super em alta é a questão do burnout, né? Que também vem muito essa questão do esgotamento, não é? Exatamente. Burnout é uma coisa que a gente precisa também. É outro caso também que tinha que ter um episódio só para ele, mas a gente pode dar uma pinceladinha, né? Só pinceladinha. Só uma pinceladinha. Vou deixar com gostinho de quero mais. Isso aí acontece muito, que eu sempre falo, quando a gente se deixa de lado, vem os excessos, né? Então aí o excesso no trabalho, a pessoa começa a ficar esgotada, ela é multitarefas, ela não sabe falar não. Então, não se tem respeito por horário. Às vezes o chefe manda mensagem 10 horas da noite, meia-noite, e a pessoa tá ali, não desliga, ela não consegue pôr um limite, deixa o telefone pessoal com o cliente, e aí atende, né? E assim vai. E a vida vai levando daquele jeito, chega uma hora que o corpo vai gritar, né? Então, seria a depressão... É um pouco diferente do burnout, né? O burnout é mais ligado à parte do trabalho mesmo, né? E aí vem uma pergunta que muitos clientes, muitos pacientes fazem. Burnout é só para o trabalho, Clê? Olha, tem várias tendências novas estendendo ele, mas hoje, tecnicamente, ele é mais direcionado para trabalho. Né? Tem outros para outras questões, outras né? Questões, outros balãozinhos, né? Tá. Então, assim, burnout
para quem não entende, né? Burnout vem do inglês burn, que é queimar, out, colocar para fora. Então eu explodo sem ver o que está acontecendo, né? Eu boto fogo em tudo. E aí onde acontece muita coisa em casa, né, Lu? Aí acaba Isso, casamento, Sim. acaba a relação com filhos. Aí se você tem filhos lá de 0 a 7, já acaba com a personalidade dessa Sim, criança que está tá se sendo formando. desenvolvida. Você vê aonde vai parar, né? A gente nunca tá, não é só a gente, tá refletindo no nosso ambiente, Sim. né? Então essa pessoa já não vai ter paciência em casa, ela não vai ter paciência. Como é que essa pessoa vai ter cabeça, né, para pensar em alguma coisa? E aí ela também não se olha, ela não tem tempo para cuidar dela, ela não tem tempo para buscar uma ajuda, ela vive para o trabalho, entende? E gente, é o que eu falo, o dinheiro, ele vai e volta, ele acaba, né? Então a gente precisa tomar cuidado, não priorizar só a vida profissional. Né? Tudo que é demais, como a Clícia falou, não é normal, né? Não é normal. É o extremo, né? O Desse extremo não é esgotamento, né? Esse estado de estafa, de esgotamento muito grande. E aí, esse esgotamento, ele pode evoluir para onde? Para a depressão, né? Exatamente. Acontece muito em banco, em pessoal da saúde. Advogados. Escritório de advocacia. Sabe, outra área também? Telemarketing. Também, Nossa, sofre nossa. professores. Policiais também. Sim. TI, pessoas que têm muita demanda, né, muita pressão. Inclusive, grandes bancos, né, estão preocupados porque já tiraram vários tipos de gestores que estavam trabalhando dessa forma com os funcionários. E é por isso então, agora já estava virando um problema, né? com os sindicatos, né? NR1. A NR1, a gente vai também fazer um trabalho sobre a NR1 que veio justamente por isso, porque não existia limite, né? Então, agora, como que vai ser fiscalizado isso, né? O Ministério do Trabalho vai fiscalizar através de denúncia. Então, vai ser muito importante para a saúde mental essa NR1, né? Porque exatamente isso que eu falei, os bancos, principalmente, dependendo do gestor, eles não têm limite. Então, não importa a hora nem o dia, final de semana. Então, isso leva a pessoa a entrar num burnout. Para ele se manter naquele cargo, para ele se manter naquele nível de vida, ele não para. Então, ele tem que responder, ele tem que atender, não importa a hora, entende? Então, você vê, graças a Deus, né? Agora alguém enxergou isso. Que de 2023 para 2024, né? Volto a falar, 274 mil atestados de afastamento por saúde mental. Depressão, burnout e ansiedade. Aí, falando nisso, eu acho muito importante, porque no episódio de ansiedade, a gente falou sobre depressão secundária. E aí, ansiedade secundária? Sim. Tem em vários motivos, né? Então, tem aquela... Por que acontece? A primeira coisa, a ansiedade tem fator... Os transtornos mentais têm um fator genético, né? Então, se minha mãe, se o meu pai tem ansiedade ou tiveram, eu tenho uma probabilidade maior. Alguns outros transtornos, como o bipolar, essa incidência é muito maior, né? E aí, com a ansiedade também não é diferente. E aí, eu falo que a pessoa, ela nasce com aquele botãozinho ali vermelho, e vem a vida e aperta, né? Então, é o estresse do trabalho, é um luto, é um término de relacionamento, é uma crise financeira, é uma distorção que eu tenho da imagem, se eu não cuido, vai conduzindo. E é muito comum eu ter um estado depressivo e ter a ansiedade junto. Não é obrigatório, mas muitas vezes, antes do estado depressivo maior, eu já tinha uma ansiedade ali gritando, porque a ansiedade opa, vamos parar, não tá legal, olha pra você. E eu continuo me ignorando. Não, vou indo. De repente, o corpo te para. Você fala, ai, acabou a bateria. E aí? Quando a gente não para, o corpo para, gente. O corpo para, né? Tem o contrário também, não tem? Depressão, de repente... me dá uma ansiedade. Como é que é isso? Então, a depressão, nós temos aí as características. Tem a depressão mais melancólica, que é aquela que fica isolada. Tem a depressão com características mais ansiosas. Então, por exemplo, chegou um medicamento no Brasil, né, recente, que é um medicamento já tinha 10 anos lá fora, mas chegou aqui no Brasil. E a proposta dele era o quê? É um medicamento antidepressivo, mas com quem tem muitas características ansiosas, né? Então, ele tem essa indicação. Então, assim, tem esse tipo da depressão. E tem um transtorno que a gente chama transtorno misto, que é quando ele tem características ansiosas e deprimidas muito fortes, né? E você vê que bom que é a evolução da medicina, né? Da questão da farmácia, né? Isso. E trazendo novos medicamentos para tratar.
Para né? cada Justamente tipo, né? a gente vê porque tem aumentado, né? Isso tem aumentado, infelizmente. E sabe o que eu acho pior, né? Falando do burnout, da depressão, principalmente do burnout, que é essa síndrome do esgotamento, é a romantização que tem de trabalhar muito. Nossa, né? Eu sou um workaholic, uau, isso é bonito, né? Exato. Eu, como sempre, falando da minha vida aqui, né? Particular, mas vou dar um exemplo para mim. Quando eu formei, né? Muitos chegavam para mim e falavam, nossa, médico tem que trabalhar muito, trabalha muito e romantizando. E aí a Clícia aqui, que vos fala, né? Ela entrou nesse looping, trabalho de manhã, 60, 70, 80 horas semanais, né? Comia, vivia, respirava trabalho. Aí, né, começou eu a aprofundar em saúde mental, falei, opa, Não tá legal. não tá legal, Tá hora de tudo mudar de errado, rota. Né? Por quê? Não, né, tem essa questão, é tal profissão, tal coisa, você tem que se, né, ali, doar a sua vida para aquilo. Não, gente. Se não houver equilíbrio, pode ser a coisa mais boa do mundo. Meu pai, ele traz um exemplo muito bom que eu gosto, que ele fala. Ele diz o seguinte, minha filha, se beber água demais, vai doer a barriga e vai Até passar a mal, água, né? né? Até a água, Que é uma sendo que o coisa nosso boa. corpo, ele é 70%, né? Água. Então é isso. E as pessoas Clê, têm nessa a questão. pessoa entra também em uma situação que ela começa a se culpar se ela não tiver nesse looping. Aham. Se ela para, ela fala, ai, nossa, eu tô É a sentindo mal de estar comparação. aqui. É. Você às vezes para e vai dar uma volta no shopping e você se sente culpada porque você não tá trabalhando. Sim, não tá produzindo, Não tá né? produzindo. Tem até uma característica que fala essa dificuldade nos feriados, da pessoa Nossa. conseguir desligar. Ela não consegue desligar. Fica triste quando tem Fica feriado. triste, porque o único pilar dela volta naquilo que nós falamos. O único pilar dela é só o trabalho. E aí, por exemplo, teve um problema no trabalho, tudo tá ruim. Tá tudo Porque ruim. ela direcionou a vida dela só pro trabalho. Aquela energia toda, né? Num setor da vida. Não sabe ser mais nada. Não sabe ser mais nada. Olha que coisa séria isso, é profundo, gente. né? O que é que ela sabe ser a profissão dela? Tirando Exatamente. isso, o que ela é? Você Não sabe sabe. que é difícil até se você perguntar pra ela um hobby que ela tem, ela não tem. Sabe Ela que não eu tive sabe. uma paciente uma vez, que ela era exatamente esse caso. Trabalho, trabalho, trabalho. Chegava no final de semana, sabe o que ela fazia? Porque como ela era só o trabalho, chegava sexta-noite, terminou o trabalho, Rivotril até segunda de manhã. Pra pagar. Para apagar. Meu Deus, Para gente. apagar. De sexta-noite até segunda de manhã era Rivotril. Nem telefone atendia. Porque ela só. precisava dormir para passar logo o final de semana para ela trabalhar na segunda. É a velha e boa frase que todo mundo conhece. Todo excesso Guarda esconde uma uma falta. Não tem como, né? Exatamente. É. Você vê que tá ali buscando não pensar, não lidar com coisas e situações, né? Uhum. Então, são casos Exatamente. extremos. E aí, Lu, como ajudar quem tem depressão e o que não fazer? Então, vamos lá. O paciente chegou no consultório, está deprimido. Normalmente, a pessoa que está deprimida chega por alguém, né? É difícil chegar por conta sozinha. Mas, ok. Reconhecer o que está mal, às vezes, muitas vezes, a pessoa não sabe que aquilo é depressão. E quando você fala, tem até que tomar cuidado, né? Olha, isso aqui, então... A pessoa fala assim, é sério? Isso que eu sinto, que isso que eu tenho é depressão? Ai, meu Deus, é depressão. É agora como se fosse uma, né? Um diagnóstico ali, né? Nossa, fechou. Já totalmente paliativo, É, né? paliativo. E não, então, se ela chegou ali na terapia, bem dizia o vendedor de sonhos. Então, eu tenho uma vírgula para você. Não é o ponto final. Então, psicoterapia, né? Para ela entender quem ela é, para ela perceber que o tudo dela, né? É um ponto e que ela tem outros pilares e tratamento medicamentoso. Na depressão, também da mesma forma que na ansiedade, depressão leve, alguns artigos falam que dá para ser manejado só com a terapia, né? Exato. O que seria a depressão leve? Eu estou triste, estou ali diminuindo o meu funcionamento, mas eu não tenho pensamento de morte, eu consigo manter o meu autocuidado, as minhas funções básicas, ok, né? O próprio psicólogo, ele é um termômetro muito bom, né? Sim. Então, muitas vezes eu recebo o paciente da Lu, falar, a Lu disse que eu preciso olhar para isso aqui, que não tá leve, não, né? Então, assim, é um sinal de alerta. Então, quadros depressivos leves, dá para conduzir com a terapia. Agora, moderado e grave, tem que entrar com a medicação. Tem que entrar. E uma coisa bem importante que a gente sempre faz é reunião clínica. Né? A equipe de saúde tem que estar reunida ali, porque cada uma de nós observa uma face, uma faceta do paciente.
Então, quando a gente junta, né, aquele esqueminha dos 6 pilares, a gente tem uma visão global, né? Então, terapia, medicamento, quando necessário, a atividade física, regular sono e alimentação. Isso é super importante. E aqui, muito importante agora, como ajudar quem tem depressão e o que não fazer. Então, Clícia, o que não dizer para um paciente? Ah, isso vai passar. Levanta dessa cama, você tem comida, você está reclamando de barriga cheia. E aí, o que eu devo dizer na verdade? Você deve falar para ela, olha, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, você pode melhorar, você quer ajuda, quer que eu marque um terapeuta para você? Então, abraçar essa pessoa, mostrar que ela tem alguém que se importa. Você não precisa salvar ninguém, você precisa e deve cuidar de você. E se você já tentou ajudar alguém, né, obteve sucesso, parabéns. Se você se sentiu perdido em algum momento da sua vida, esse trecho aqui é para você. E eu queria deixar aqui para você uma mensagem final, eu vou até ler, porque eu não quero perder nenhuma palavra disso. Uma reflexão para você. A depressão, ela é mentirosa. Ela vai dizer para você que você é um fardo. Mas a verdade é que o mundo será mais pobre e mais triste sem você. Um outro recado para você. Você não é fraco. Você está lutando uma das batalhas mais difíceis que existem. Entenda que essa batalha, ela é uma das mais difíceis. E você está aí, você está tentando. Então não acredite que você é um fardo, que o mundo vai ser melhor se você não estiver aqui, que a sua família vai ser melhor se você não estiver lá. Esquece tudo isso. Existe uma chance e existem caminhos. E é por nós acreditarmos nisso que nós estamos Sim. aqui. A prova disso, de que você não é um fardo, de que você tem chance, que você pode ser melhor, é que existem pessoas como nós, que acreditamos na saúde mental, que pegamos um tempo da gente para estudar esses casos e para trazer solução. Então, acredite em você, né, Clícia? Exatamente. A gente não pode pensar que a vida é uma coisa só, né? Você é o mais importante, né? Não é o seu trabalho, não é a família. É muito bom a família, mas eu sempre falo, é você e você. Vai chegar um momento que você vai precisar estar com você sozinho. Não é? Pode ser desafiador, mas eu, a Lu, a Van, quantos casos de sucesso nós tivemos durante o tratamento aí de depressão e tantos colegas aí espalhados, né, pelo Brasil e mundo afora que trabalham com saúde mental. A única coisa que você não pode é desistir de você, porque depressão tem tratamento. E esse episódio é prova disso. E não se é? você gostou, curta, comente e compartilhe.